Meu faturamento era batido ali no 7 mil, né? 6 mil. Hoje eu tô no 10, 12 mil. A gente conseguiu ter um faturamento maior. Eu podia até 8 salário mínimo aí, mais ou menos, no meu salão. Hoje em dia é uma média de 15 mil. A gente fatura em média 25 mil, mais ou menos. Eu sou a Tamires, sou cabeleireira faz 7 anos. E eu tava assim, eu não tinha cliente, eu gosto muito de mecha, aquela coisa toda assim. Mas sempre me atrapalhei muito, assim, no neutralizar, tonalizar, ver a cor certa. Aí o negócio desandou, aí fluiu, sabe? Depois do curso, as minhas mechas mudaram bastante. Tô bem feliz, assim, porque eu achei que eu não ia conseguir nunca. As clientes estão gostando muito do meu trabalho, que nem elas dizem: ai, Tamires, tá ficando perfeito, tá perfeito o meu cabelo. Seja bem-vinda, bem-vindo ao workshop Faça Mechas com Segurança, sem risco de manchar o cabelo. Se você não me conhece, eu sou Michael Mello, especialista em mechas e colorimetria capilar. E olha só, estou aqui para te mostrar como é possível fazer mechas de alto padrão sem manchar o cabelo. E olha só, estamos aqui ouvindo louvor, pedindo aqui a presença do Espírito Santo essa semana aqui com a gente, agradecendo a Deus. Sejam bem-vindos. Deixa eu baixar meu louvor aqui. E olha só, você que chegou aí agora, você está perguntando: Maico, para quem é esse evento? Então, esse evento é para você, cabeleireiro, cabeleireira, né, que sente que está ficando para trás dos seus concorrentes. E com isso não está entendendo por que a sua cadeira está esvaziando, por que hoje em dia está mais difícil de manter a cliente, de conquistar novas clientes. Para você que quer aprender a fazer mechas de alto padrão, para você que quer ser reconhecida aí no seu bairro, na sua cidade, para você que quer aprender colorimetria de uma forma simples, porém muito eficaz, que nunca mais quer ficar manchando a raiz de um cabelo, não quer mais passar por isso. Para você que tem medo de esfumados, de fazer fumê no cabelo, de fazer matizações, tonalizações. Para você que não quer perder mais o sono, porque a cliente liga dizendo que não gostou do cabelo, que quer ganhar bem como cabeleireira e não quer ficar só trabalhando muito e ganhando pouco. E não se preocupe, mesmo se você trabalha na garagem de casa, igual eu trabalhava, ou se você trabalha sozinha em salão pequeno, igual eu também trabalhava, não se preocupe, esse evento é para você. Até você que nunca fez uma mecha na vida, eu vou te mostrar como é possível. Como a Sara, por exemplo, que nem sabia pegar uma escova, nunca tinha tido uma profissão e hoje faz trabalhos incríveis. Eu fui do zero, eu não sabia segurar uma escova, eu não sabia fazer nada. E do zero eu aprendi tudo com o Michael. Hoje eu domino realmente mechas. Eu entrei, eu acho que eu faturava aí numa média de 2 mil. E hoje o faturamento do salão tá em 36 mil, mais ou menos. Hoje eu monto mechas aí no 30 minutinhos. Ou a Gabi, que era babá e hoje é uma cabeleireira especialista e faz mechas com muita segurança. Me chamo Gabriela, tenho 23 anos. Antes de eu entrar na área da beleza, eu era babá. Eu fico rindo com a minha mãe. Mãe, eu saí de uma área que eu sempre amei, que é cuidar de criança, pra ser cabeleireira. E hoje eu não troco essa profissão por nada. No tempo que eu era auxiliar, eu recebia um valor de R$ 1.500. E quando eu passei a ser colorista, o valor começou a aumentar, né? Eu recebia de 1.500, eu passei a receber de 2.000, 2.500, mas aí foi aumentando no decorrer que eu fui aprendendo mais, eu comecei a receber mais, né? De 2.000 eu comecei a receber lá para 3.500, 4.000 reais. Hoje meu faturamento são 40 mil reais. De 1.500, hoje eu faturo 40. Dependendo do cabelo, a quantidade do cabelo, eu consigo montar uma mecha até em 30 minutos. O método do Maicon, na minha visão hoje, é o melhor que tem. E mesmo se você mora numa cidade pequena, olha só o que a Karina, que trabalha em cidade pequena, diz. Inclusive, ela tem até clientes que vêm de outras cidades para fazer o cabelo com ela. Quanto mais as pessoas falavam para mim que não era, aí que eu teimava, sabe? De um salário mínimo, hoje eu tiro 15 mil
por mês. O meu sonho era ter meu Corolla, eu consegui comprar o meu Corolla. E jamais me passava pela minha cabeça eu seria cabeleireira. Meu espaço aqui ainda é pequeno, eu pago aluguel, mas a minha cidade também é pequena. E aqui tem muitas cabeleireiras com muito anos já de estrada, uma 15 anos. Eu sou a Cássia Karina, sou aqui de Auriflama, interior de São Paulo, uma cidade com 18, 19 mil habitantes. Eu hoje tenho 46 anos, tenho bastante amigas empresárias, né? E uma delas perguntou qual seria o dom delas. A hora que chegou em mim, eu falei, eu não tenho dom, mas eu quero um dom pra mim, pra chamar de meu. Meu professor falava pra mim que realmente ele não sabia como eu ia conseguir, porque eu não tinha coordenação motora mesmo. O meu TDAH me atrapalha muito até hoje. Então eu falo assim, que é Deus me dando chance o dia após dia, né? Antes eu fazia na touca, quando eu fazia, eu cobrava um valor de R$200. Hoje eu faço a mecha no papel, eu cobro 600, 700. Quando eu morena iluminada, às vezes eu uso alguma técnica de convívio, eu faço rapidinho. 20 minutos eu já tô com o cabelo ali já pronto, 15 minutos no máximo. Eu vi o Maicon lá no Instagram e me chamou muita atenção a forma dele, a simplicidade dele, porque eu fiz N cursos, eu não consegui pegar nada pra mim, entendeu? As pessoas meio que passavam por si, colocavam o caminho das pedras explicativos. E aí eu gostei da forma dele, gostei por ele ser também um servo de Deus, parece que assim, é diferente. Eu percebi que essa leva de cabeleireiros que está se formando, o meu conselho para essas pessoas é que elas venham enxergar de uma forma a solução como eu enxerguei, uma direção. Uma pessoa que tem paciência em explicar, que tem paciência em te dar o suporte ali na hora que você tem aquela dificuldade, que você se vê sozinha, sem nada, sem ninguém para te ajudar. E aí ele tá ali, disposto. Viu aí como é possível? Mas olha só, antes de eu te mostrar como é possível, deixa eu te mostrar essa virada aconteceu na minha vida, porque nem sempre foi assim. Eu nunca imaginei que as mechas seriam tão importantes na minha vida. Eu cresci em uma casa com chão batido, nem banheiro a gente tinha. A gente usava uma casinha de madeira no fundo do quintal. A gente vivia numa realidade dura, marcada ali pela miséria, consequência do alcoolismo do meu pai. Eu estudei até a 6ª série só, reprovei 3 vezes na 3ª série e até na catequese eu reprovei 4 vezes. Eu era ali uma pessoa cercada por problemas, desacreditada até por mim mesmo. Um cara sem perspectiva. Eu já atendi a domicílio na garagem, eu já fiz mecha na garagem, já dormi no fundinho do salão para economizar um aluguel. Eu vou te dizer como que isso mudou na minha vida. Como boa parte dos cabeleireiros, eu fazia aquelas mechas que eram mais fáceis de fazer, mechas que não tinha nenhum esfumado, mechas que não precisava tonalizar, passava só um matizador cinza ali, né, aqueles azulzinhos no cabelo. Naquela época a progressiva fazia bastante sucesso e o pessoal tinha muito interesse por ela. Mas com o tempo as progressivas elas foram diminuindo de valor e cada dia mais as clientes faziam mais progressiva. Então se antes eu conseguia ganhar um dinheirinho com a progressiva, cada dia que passava eu via que a progressiva ia se desvalorizando mais. Cada vez os cabeleireiros cobrando menos para fazer uma progressiva e atraindo cada vez mais aquela cliente que quer que você trabalhe muito e ganha pouco, que ela só te pede desconto. E ainda tinha um problema. Quando eu ia fazer mechas, como eu não tinha uma técnica, vamos dizer assim, mais elaborada, vira e mexe quebrava um cabelo. E aquilo era uma dor muito grande para mim. Às vezes eu não conseguia nem dormir. Uma vez uma cliente até me falou que meus trabalhos eram tudo iguais. E sabe como é? Quando você faz uma mecha muito simples, que outra, uma mecha muito antiga, né? Não que a mecha seja feia ou coisa do tipo, mas às vezes uma técnica de touca, uma mecha de papelote costuradinha, como uma técnica mais antiga, muitos cabeleireiros faziam. Então realmente, refletindo, os cabelos eram muito parecidos mesmo, eram muito iguais. Então uma cliente que não gostou do cabelo uma vez, e você sabe, né? As mulheres quando elas querem, elas são duras no jeito de falar. E aquilo doeu no coração. Mas ela tinha razão, ela falou, olha, seus trabalhos são tudo iguais, não gostei do cabelo. E aquelas técnicas estavam me deixando muito parecido com todo mundo, e cada dia meu valor caindo mais. E com isso, eu só atraía esse tipo de cliente que desvalorizava meu trabalho, fazendo você baixar o preço. E a gente acaba baixando com medo de perder a cliente. Então a coisa que eu aprendi, não no começo, mas depois, que eu tinha sempre que me antecipar. Não podia deixar mais essa situação acontecer.
Toda vez, gente, que você vê alguma coisa na sua profissão que começa a ficar desvalorizado, tá ficando muito antigo, saia dessa tendência imediatamente. Deixa a galera para lá que não quer sair desse caminho e procure algo novo. Eu sabia que eu precisava me especializar, porque a maior parte do tempo que eu estava ali fazendo as progressivas e cada dia mais as progressivas perdiam valor. E aí eu entendi a importância de aprender com quem era referência na época. Eu sei que investir em um único dia de curso, para mim, quando eu fui ver os valores, cara, era algo, para mim, muito pesado, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu comecei a pegar todo aquele dinheiro da progressiva e eu juntava ali R$1.000, R$1.500, mais passagem de ônibus, né? Pegava e viajava para um curso e geralmente era um dia de curso, né? Um workshop, um dia de curso. Pagava ali R$1.000, R$1.500, filmava com meu celularzinho, tinha um monte de cabeça na frente, conseguia aprender ali só um pouquinho. Voltava para casa, não tinha suporte. Voltava cheio de dúvidas, com vontade de se especializar, mas cheio de dúvidas. Confuso, mas buscando oportunidade. E uma coisa que eu aprendi, gente, mesmo estando confuso, se você está em movimento, você vai gerar oportunidade. Mesmo que doa, vai gerar oportunidade. Depois eu tinha que voltar, fazer um monte de progressiva de novo, e juntando dinheiro, juntar ali mais R$1.000, R$1.500 e viajar para mais um dia de curso. Isso deve ter durado uns 5 anos. Que fase desafiadora, viu? 5 anos sem ganhar dinheiro, só persistindo, mas eu também não ganhava dinheiro antes dos cursos. Então eu estava vivendo ali a mesma fase, mas agora eu tinha esperança de aprender, de ser um especialista. Naquela época não tinha YouTube, não tinha nada gratuito, então era a única forma que tinha de aprender. Juntar ali R$1.000, R$1.500, ir para um salão de alguém, pagar ali um dia de curso no workshop. Mas não tinha suporte, eu tinha que tentar filmar com meu celular. Então era um processo de formiguinha, de tartaruguinha. Eu não sei pra você, mas pra mim as coisas nunca foram fáceis. E desistir era uma opção? Teve um momento na minha vida que eu pensei, cara, será que vale a pena continuar? Sabe aquele momento de dor? E toda vez que essa dúvida vinha, minha esposa, usada por Deus, dizia, desistir vai te dar uma vida melhor? E pensando, será que ia me dar uma vida melhor? Gente, eu só estudei até a 6ª série. Essa é a única profissão que não tem faculdade. E detalhe, eu amei essa profissão, tá? Mas é a única profissão que não tem faculdade que pode nos colocar no jogo de pessoas que tiveram acesso, pessoas que tiveram um pai ali que pôde abençoar a vida dele, ele entrou na faculdade de medicina, numa faculdade de relações internacionais. A nossa, grande maioria dos cabeleireiros, ele vem em busca de recursos próprios, né? Então, desistir não ia me dar uma vida melhor. E hoje eu faço a pergunta para você, desistir vai te dar uma vida melhor? Se você parar tudo hoje, você acredita que realmente a sua vida vai melhorar? No meu caso, tenho certeza que ia piorar. E muitas vezes você sabe lá no fundo que às vezes vai continuar no mesmo lugar, você vai andar até para trás. E deixa eu te contar uma coisa, eu sabia que eu precisava de uma virada na minha vida. Eu estava na esperança. Sabe assim, por isso que eu falo, continue, mesmo confuso, continue buscando oportunidade. Eu me esforçava, fazia curso, viajava, dividia o quarto com alguém, para conseguir bancar ali o quarto, pegava os ônibus, fui aprendendo estratégia, né? Os ônibus dos feirantes que ia pro Brás, né? O pessoal ia comendo até espetinho no ônibus, gente, era muito divertido, o pessoal ia tocando pandeiro, ia lá para a feira do Brás, e pegava ali um trem, um metrô, ia para um salão fazer um workshop. Tudo que eu ganhava, guardava para os cursos. Processo de tartaruguinha. E a vitória não vinha. Os professores eram bons, empresários, donos de salão. Porém, eu precisava de algo mais simples, gente. Eu tenho o TDAH. Eu não sei se alguns de vocês aí têm TDAH. O TDAH, cara, você é uma pessoa inteligente, mas você tem dificuldade de foco. Se puxa uma cadeira perto de você, você já perde o foco. Você tem dificuldade de voltar, às vezes você gasta 5, 10, 20 minutos para voltar no ponto que você tinha parado. Aprender mais de 100 desenhos de mecha, aquilo era muito confuso para mim, muito desafiador. E isso ia gerar um bloqueio cromático. Aliás, vou pedir para botar aqui na tela para vocês agora o estudo que eu conheci depois de anos, tá? O bloqueio cromático. Aí fazia muito sentido. O bloqueio cromático é um estudo que ele é o famoso, chamado de o paradoxo da escolha, que é onde quando você recebe um monte de informação, você acaba travando, você tem um bloqueio. Então existem outras formas mais rápidas de você aprender. Quando você diminui o número de informações, mas você vai nas informações mais certeiras. Com isso você vence o bloqueio cromático, você vence esse paradoxo da escolha.
Já viu quando você vai no restaurante e tem um monte de opção para comer? Você fica até perdido. Meu Deus, agora o que eu como? Fiquei até na dúvida. Quando você vai no restaurante que tem menos informações, você age mais rápido. Um exemplo disso é o McDonald's, né? Se você assistiu aquele filme lá, Fome de Poder, ele fala sobre isso. A primeira coisa que ele fez no cardápio dele lá que não estava funcionando foi diminuir a quantidade de opção de comida, sabe? E os problemas de mancha na raiz, como que eu ia aprender a livrar daqueles problemas? Eu ficava tirando os papéis aos poucos, né? Aí às vezes a mecha de baixo ficava bem clarinha, igual a cliente queria, a de cima ficava mais amarelada, a cliente fala, eu queria igual a de baixo, não é igual essa de cima. Ficar mexendo os papéis, sabe? Era pedir para manchar o cabelo. Como que alguém que tem desafios com foco, TDAH, conseguiria vencer esses desafios? Eu sabia que para mim não existia outro caminho. Né? Eu precisava desenvolver algo mais simples. Então eu tive um olhar sagaz. Eu peguei o que existia no mercado e comecei a modificar, sabe? Como que Deus me deu essa transformação? Vou dizer para vocês. Eu comecei a mapear aqueles desenhos de mechas e comecei a simplificar. Lembra que eu falei que muitos desenhos faz você bloquear, faz você não conseguir pegar todos? Eu comecei a simplificar. Eu consegui chegar a 5 desenhos de mechas, que eu uso até hoje, gente. Esses 5 desenhos de mecha, eles são uma fórmula. Fórmula simples e rápida, que faz o quê? Com que eu consiga fazer qualquer efeito. Eu não preciso mais decorar 100, um monte de desenho de mechas. Com esses 5, eu reproduzo qualquer um. Eu consigo fazer raiz gringa, loiro de tinta, consigo fazer morena iluminada, loiros mais vanilas, loiros perolados, iluminados, tudo com 5 desenhos de mecha. Tudo, só com 5. Isso foi revolucionário. Eu peguei algo que era complexo e deixei simples. Outra coisa que eu desenvolvi para simplificar, o descolorante 17, que eu podia tirar os papéis todos ao mesmo tempo. E eu não precisava ficar tirando um por um mais, não tinha mais risco de manchar o cabelo. E com isso eu consegui ter segurança na hora de fazer as mechas. Depois que eu venci essa fase, tudo mudou. Eu não tinha mais medo de manchar o cabelo. Eu parei de sofrer com medo de esfumado e eu queria muito aprender a esfumar, fazer fumê, fazer passagem de cor, tonalizar, porque eu sei que técnicas que fazem personalização deixam seus cabelos mais diferentes. Não queria ser mais igual a todo mundo, porque eu sabia que o igual fazia a cliente virar dona do meu serviço, pagar menos pelo meu trabalho. E quando eu comecei a personalizar as cores, ao contrário, eu comecei a atrair aquelas que pagavam mais pelo meu trabalho. Eu comecei a ter controle, eu comecei a criar, eu comecei a dominar o que eu fazia e a minha vida mudou completamente. E não foi talento, gente, foi esforço e método. E não é sobre dinheiro, mas sim sobre o que o dinheiro proporciona. Hoje eu tenho uma vida que aquele menino nunca imaginou. Aquele menino que morava numa casa com o chão batido nunca imaginou poder viajar com a família, conhecer Dubai, conhecer Maldivas, Disney, que a gente adora, já fomos lá na Disney pelo menos umas 5 vezes. Ter um salão que fatura mais de 3 milhões por ano. Mas sabe o que é mais importante? Poder cuidar de quem eu amo. Dar um plano de saúde para minha sogra, ajudar meus pais, dar uma vida melhor para minha família. Minhas filhas estudar numa escola que eu nunca imaginei, que eu nunca tive acesso. Elas estudam em escola cristã e cristã americana. Era um sonho para mim. Tudo isso não veio porque foi fácil, veio porque eu não desisti. E eu te pergunto de novo, você vai desistir? Ou você vai persistir para ter os seus sonhos? E depois de parar tanto de sofrer naqueles 5 anos, eu transformei isso em missão. Passar isso para o máximo de cabeleireiros, de preferência aqueles que não têm acesso a grandes cursos, onde as informações importantes e conhecimentos importantes chegam, na verdade, para poucos cabeleireiros. A grande maioria dos cabeleireiros acaba ficando perdido nessas informações. E eu não desisti, mas eu sei que muitos desistem. E não é porque são cabeleireiros ruins, é porque tem histórias diferentes, dificuldades diferentes. Mas uma coisa eu decidi, se depender de mim, ninguém desiste mais. Ninguém desiste mais porque não tem segurança para fazer a mecha, porque tem medo de manchar o cabelo, porque tem medo da cliente ligar reclamando, que tem medo de não conseguir fazer avaliação quando ela te traz uma foto de referência, ou dizendo que ou aquela cliente que liga, que diz que não gostou do cabelo, que o cabelo quebrou. Essa é a minha missão, ensinar o máximo que eu puder para o máximo de cabeleireiros que eu puder durante toda a minha vida. Eu vou mostrar para vocês a grande oportunidade que pode mudar a vida de vocês. Quando eu olho os dados, olha só, eu percebo algo muito interessante. O Brasil, nessas pesquisas, diz que o Brasil tem muitos cabeleireiros, mas pouco especialista em mechas,
proporcionalmente falando. E isso, gente, gera uma oferta gigantesca para aqueles que se especializam. Por isso que você vê salões, alguns salões lotados, assim, que não tem horário para daqui 4, 5, 6 meses, e outros salões sofrendo com falta de cliente na cadeira. Isso mostra que tem muito cabeleireiro, mas pouco especialista. Isso mostra que é uma demanda danada de cliente que tem aí, você está perdendo às vezes por não ser um especialista. Olha só essa pesquisa que a influencer TT Conde traz sobre a indústria da beleza. Olha só essa pesquisa. Gente, lá no evento do Romeu, aliás, o Romeu é querido, né, gente? Tava lá no evento do Romeu, 1.200 cabeleireiros lá, e ela trouxe essa oportunidade de mercado. A influencer, a TT Conde. Ela disse que o nosso mercado esse ano movimentou 200 bilhões a indústria da beleza. Vocês não têm noção, não. E o mais surpreendente, 30 bilhões, 32, né? Mais de 32 bilhões foi só para a área de cabelo. 14% de crescimento. É um mercado que não para de crescer. Enquanto outros mercados estão encolhendo, o nosso está crescendo. É a terceira maior indústria do Brasil. A gente está ficando atrás só de comida. Primeiro lugar está o agro. Segundo lugar está o varejo alimentício, ou seja, os distribuidores de mercado, essas coisas. Isso mostra que as pessoas que depois de comer, a coisa mais importante que elas acham é se sentir bonito. Então o mercado no Brasil, depois que o povo come, eles querem ficar bonito, gente. Olha só, e detalhe, 45% do mercado de beleza da América Latina é do Brasil. Só nós no Brasil produzimos 45% de toda a América Latina, né? De Colômbia, de tudo. É interessante, eu sei, fala assim, mas por que essa pesquisa é importante? Por que você está trazendo ela? Para mostrar que se você não é especialista em mechas, você está deixando os outros salões abarrotados de cliente e o seu está ficando mais vazio, né? E isso mostra também que tem cabeleireiros, ou seja, a grande minoria dos cabeleireiros do Brasil conseguem ter informações melhores. E outros, a grande massa, não recebe esses conhecimentos, não recebe essas informações. Mas para deixar claro, gente, os cabeleireiros que são mais bem pagos no Brasil não tem nada de culpa disso, tá? Ninguém, assim, tem culpa deles ter tido um conhecimento melhor. É claro que eles são muito esforçados também, mas esse tipo de informação, né, profissionais como eu, faz esse tipo de informação chegar mais rápido para outros cabeleireiros, que a informação não chega tão fácil. Às vezes eu entendo, às vezes você quer ir num curso de um cabeleireiro e às vezes é 5 mil reais um dia daquele curso, né? Mudou muito os valores hoje em dia. Quando eu falo para você que na minha época eu pagava 1.500 reais ali num dia de curso, hoje em dia tá 4 mil, 5 mil reais um dia de curso. Então talvez por isso que essa informação fica tão difícil. Mas é por isso que eu tô aqui, para trazer essa informação para a grande massa dos cabeleireiros também. Olha, por exemplo, a história do André. O André, gente, ele já tinha anos como cabeleireiro, não passava ali dos 4 mil reais por mês. E em quase 5 meses ele passou a ganhar em torno de 16 mil reais por mês, pediu demissão do seu salão, o salão que ele trabalhava, e abriu o seu estúdio. Sabe quando tu começa a trabalhar e parece que nada dá certo, o dinheiro fica curto e tu se contesta contigo mesmo, né? Será que isso é pra mim? Olhava aqueles cabeleireiros de renome, assim, ganhando dinheiro, e falei, pá, será que eu vou chegar algum dia lá? Eram umas coisas assim que davam um bloqueio cromático. Era muita informação e hoje em dia, com o método diamante, parece que explodiu a cabeça de tanto conhecimento. Eu achava que eu cobrava 180, 250, era um horror de dinheiro, porque eu não tinha aquele conhecimento de entregar um bom serviço para cliente. Muitas vezes eu pecava disso aí e perdia clientes. Isso aí me frustrava muito. Por que ela não voltou? E hoje em dia, graças a Deus, com as técnicas que eu faço, com os trabalhos que eu faço, assim, subiu para um tipo de 699, 799, tirando a manutenção que você ensina, a gente agrega no valor final, né? Em poucos meses eu saí do salão que eu trabalhava com outra pessoa, montei meu salão, e isso me traz uma alegria, um orgulho que não tem como te explicar. Viu, gente? Só essa notícia da pesquisa que eu mostrei ali já justificaria o motivo de eu estar aqui nessa semana com vocês, para mostrar que ser especialista em mechas pode mudar a sua vida, que existe algo aí no mercado que você não sabia que era tão valioso. Eu quero ver cabeleireiros crescendo de verdade, colocando seus filhos em boas escolas, tendo um bom plano de saúde, viajando aí todo ano. Quero ver você com um bom carro, uma boa casa,
A nossa profissão, ela não fica abaixo de nenhuma outra. Nós somos essenciais, nós transformamos a autoestima das mulheres todos os dias. E além disso, somos uma das áreas que mais geram emprego no Brasil. Vocês viram a pesquisa. E eu tô aqui para isso, é por isso que eu tô aqui. E é por isso que você tem que se comprometer com o seu futuro, comprometer com essa semana. Porque existe uma oportunidade nessa profissão. Ou você abraça, ou vê sua carreira se diminuir. E se você não parar para ver que o mercado está cada dia mais rápido, que as atualizações estão muito mais rápido. O tempo, né, parece que está andando tudo mais rápido. Acabou aquela conversa, cabeleireiro não estuda. Aliás, pode até não estudar, mas infelizmente nessa nova era que vivemos, não vai conseguir viver nesse novo mercado. E vai ver cada dia mais a sua cadeira ficar vazia e às vezes pode até ser pego de surpresa, porque tem gente que acaba não tendo acesso a essas informações e de repente ela fala, o que eu estou fazendo? Por que agora o salão está tão difícil de manter uma cliente? Por que está tão difícil de conquistar uma nova cliente e não vai entender? E daqui a pouco vai estar lá saindo de cabeleireira, eu acho que eu vou fazer um curso de corretora de imóveis. Não seja pego de surpresa. Tô aqui para te avisar. E não tem nada, você pode sim, né? Não tem nada, a pessoa que é corretora de imóveis é uma profissão maravilhosa também, muito bem paga também se você for muito bom, mas até lá, gente, tem que ser especialista. Então você não tem que mudar de profissão se você ama essa profissão, só se você não ama. Se você ama essa profissão, você só precisa ser especialista. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês oportunidades que quando vocês aprendem, você vai ver que não é complicado, você não tem mais medo de ficar para trás no mercado, medo do concorrente, medo de ver seu salão esvaziar, você não vai ter mais nada disso. Quando vocês mandam mensagem lá no Instagram, eu vejo que vocês falam, Mike, eu faço mecha só de vez em quando. Tem gente que fala às vezes, eu faço 2 mechas por mês, mais ou menos. Tem uns que dizem que nem faz mecha, que só faz alisamento, só corta cabelo. E as empresas de progressiva, você que faz só alisamento, olha só, tá correndo um sério risco, porque as empresas de progressiva estão deixando as progressivas cada vez mais fácil de fazer. E isso está fazendo a progressiva ficar mais barato. Olha só essa pesquisa, um preço das progressivas no Brasil em média. A pessoa vai ficar só trabalhando muito e ganhando pouco, e desestimulado, né? E você às vezes fica ali respirando aquele produto, passando chapinha, tendo problema às vezes no seu ombro, de tanto fazer aquele movimento repetitivo. Então a oportunidade que eu quero mostrar é como você pode migrar, ser um especialista ali para mechas, mas não qualquer mecha. Mechas de alto padrão, feita nos bairros mais simples, porque fazer mecha de alto padrão não depende de você trabalhar em um salão de alto padrão. Primeiro você cria um trabalho de alto padrão para depois um dia você ter um salão de alto padrão. Lembra, eu comecei na garagem. Aliás, uma mentira que conta por aí é que para você ter um trabalho de alto padrão, você precisa ter um salão de alto padrão. Isso não é verdade, é ao contrário. Primeiro você faz um trabalho de alto padrão para você um dia ter um salão de alto padrão. E olha só como você também pode ter novos ganhos virando referência na sua cidade, mudando só alguns detalhes na sua mecha. Você pode dizer para mim, Maico, mas eu faço mechas sem esfumar, eu faço mecha costuradinha ali, faço mecha na touca, aqueles eriçadinhos de raiz, mas eu não tonalizo, eu não esfumo. Olha só, esses cabelos são cabelos bonitos, gente, mas que ficam tudo muito parecido. Lembra dos meus cabelos parecidos? E a sua variação de dourado, de tom frio, fica muito limitada. Às vezes você paga só aquele matizador azulzinho no cabelo, e o cabelo fica meio acinzentado ali, ou você não passa e fica mais amareladinho, mais douradinho, e aí fica muito parecido os cabelos. E os cabelos vão ficando desvalorizados. O seu salão começa a esvaziar, sua cliente começa a buscar algum cabeleireiro que faz um trabalho mais personalizado, porque é que algumas mulheres pagam mais barato, bem mais barato em algumas bolsas, e outras pagam mais caras, né? Ou seja, quando você tem algo ali tudo muito sem personalização, as pessoas querem pagar mais barato mesmo. Mas quando você tem algo que cria mais uma personalidade, mais uma personalização, algo que cria mais uma personalização, as pessoas querem pagar mais. E assim também é nos cabelos. Então você tem que parar com isso. Eu não quero fazer cabelo, eu não quero fazer cabelo esfumado, não quero criar muitas cores ali no comprimento da cliente, personalizada, porque eu estou na minha zona de conforto, eu aprendi assim. Esse tipo de pensamento pode levar o seu salão à falência. Então estou aqui te trazendo um alerta mesmo, né? Ou quando você vê ali sua cliente postando o cabelo lá no salão do concorrente. Talvez aquela cor que tanto ela falou para você que queria, olha, tá vendo esse loiro de tinta, essa raiz gringa? Queria fazer no meu cabelo. Aí você, às vezes, por não saber fazer, você fala assim,
Ah não, esse cabelo dá muito trabalho, dá muita manutenção, não faz isso não, menina. Aí daqui a pouco você vê a sua cliente lá no salão do concorrente, fazendo o cabelo que ela sempre te pediu e você não fez, por falta de especialização. Treine seu cérebro, que aí você vai poder trabalhar, sabe? Até os 70 anos, 80 anos. Treine o seu cérebro para sempre você estar querendo evoluir, querendo crescer, aprender algo novo. Isso vai deixar a sua vida até mais dinâmica. A gente não pode querer nessa... eu quero viver na minha zona de conforto. A grande verdade é que eu falo que não existe esse negócio de zona de conforto. Essa zona de conforto é um perigo. Quando você está crescendo, dói um pouquinho para crescer. Às vezes dói mesmo, que eu tenho que estudar mais, né? Mas você recebe depois prêmio, sabe? Um prêmio de ter uma vida melhor com a sua família. Olha só, eu quero mostrar aqui para vocês de alguns cabelos que foram personalizados. Para você ver ali a diferença desses cabelos, né? Dessas morenas iluminadas, desses ruivos, desses de loiro de tinta, loiro dourado, perolado. E quero mostrar agora para vocês também um esfumado, que você vai ver que não tem bicho de 7 cabeças e uma cor que a gente trouxe uma personalização. Vamos lá? Olha só, na aula 3 a gente vai ter todo o passo a passo de um loiro com mechas nórdicas que eu quero mostrar para vocês. Mas enquanto isso eu quero trazer alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, só de você esfumar a sua mecha e tonalizar, você vai ver como você já consegue mudar, já se diferenciar dos seus concorrentes. Deixa eu mostrar para você. Olha só, esse aqui é o cabelo da Maria Clara. A gente fez mechas loiras nela, né, usando também um dos desenhos lá dos 5 mosqueteiros. E depois, ó, eu vim esfumando o cabelo dela com o 7.0 da Trans com o Mix 03. Então você vai ver que só de dar uma esfumadinha no cabelo da cliente, você já começa a... Claro, eu vou te falar também a cor do comprimento, tá? Então eu personalizei. Então só de você diferenciar um pouquinho a cor da sua cliente, você acaba que você também se diferencia do seu concorrente. Aí você não fica com os cabelos tudo muito parecido, né? Gerando aquela desvalorização. Então aqui a gente fez o 7.0 da Trans, aquele esfumado pequenininho, né, de raiz, o micro esfumado, com o Mix 03, para dar uma leve douradinha no cabelo. E a cor escolhida para o comprimento, eu vou trabalhar o Vanilla, que é o 10.3, usei o 10.3 da Trans, e aí a gente tonalizou todo o comprimento. E aí eu vou mostrar o resultado agora para vocês. Olha só que resultado lindo. Gente, é o mesmo loiro, né? É um loiro bem bonito, mas só de, ó, esfumar a raizinha e tonalizar, e melhor, lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei perito em treinar a equipe? Vocês perceberam que eu tava ali com a cliente no começo, né? Eu dei uma acelerada aqui no vídeo, né? Montei as mechas dela. Depois, quem finalizou pra mim? Quem esfumou, quem tonalizou? Meu assistente. Lembra que eu falei que eu comecei trabalhando sozinho? Mas eu fiquei um tempo trabalhando sozinho, né? Mas depois treinei o meu primeiro assistente, que era uma pessoa que começou do zero. E é isso que eu quero instigar vocês também. Você pode trabalhar sozinho, se você quiser, só sozinho, né? Mas eu incentivo você também, depois, numa próxima fase, querer também treinar alguém. Olha só que cabelo que ficou lindo. O cabelo da Maria Clara, ó, como a cor ficou mais personalizada. Então, com certeza, a sua cliente, ela paga mais por uma cor dessa do que se fosse uma mecha só, sem esfumar e sem tonalizar. Que não é que seja uma mecha que não seja bonita, mas não fica tão personalizada. Olha só, quando você personaliza um pouquinho, na hora já muda, né? Já diferencia das outras cores com alguns detalhes apenas. Abrir sempre para o novo não vai deixar você sem cliente. Abrir para o novo vai deixar sempre as clientes gostando, sabendo que você traz o melhor para ela. Além do esfumado, tá surgindo uma outra técnica, que é o fumê, que tá vindo em alta. Então a gente tem que estar se atualizando. Por isso que é importante a gente estar sempre atento à moda, né? Sempre atento às tendências do momento. Olha só, imagino que a sua cabeça agora esteja fervendo com tudo que você está aprendendo até aqui, com todas essas oportunidades para você,
com esse caminho para você ter segurança na hora de fazer as mechas. E você está descobrindo que ser especialista em mecha não é um bicho de 7 cabeças como você imaginava. Claro, existe um caminho, existe ali, né, um passo a passo e tal, mas não é um bicho de 7 cabeças como você imaginava. Então dá para prosperar muito nessa profissão com esses tipos de oportunidade, né? Dá para deixar aí seu salão, ó, lindão, feliz da vida, sempre tendo aquilo que é mais novo no mercado e com segurança, que é o melhor, né? E olha só, eu também quero revisar com você, para você ter certeza que você pegou todos os pontos que eu trouxe até aqui. Você viu que as oportunidades desse mercado, cada dia que passa, se multiplica mais, é mais técnica, é mais método, para aqueles que estão preparados. Pior coisa de quando chega uma oportunidade, gente, a gente não está preparado. Um mentor meu, um pastor, uma vez falou isso, cara, a pior coisa que tem é você não estar preparado quando a oportunidade chega. E a gente, vocês viram que essa oportunidade, às vezes, essas informações, às vezes fica na mão aí de poucos cabeleireiros, né? Uma percentagem muito pequena. Por isso que tem salões tão cheios e tem salões tão vazios, salões inclusive fechando, né? Você aprendeu que não deve continuar trabalhando com técnicas antigas, porque deixa seu trabalho muito parecido com o de todo mundo e isso acaba te desvalorizando. E tudo que desvaloriza, você atrai cliente do desconto, aquela cliente que não te valoriza mesmo, sabe? Você também aprendeu que as progressivas estão perdendo valor a cada dia. Olha só, tem amiga que está fazendo progressiva na outra, já existe progressiva de chuveiro, né? As mulheres estão fazendo progressiva de chuveiro. Então, cada dia que passa, a progressiva está ficando mais fácil de fazer e quem faz progressiva cada dia está tendo mais desafio para manter seu preço mais alto. Grande maioria está tendo que fazer preços muito baratos que às vezes só está sobrevivendo ali mesmo, com risco de dar problema no ombro, problema na coluna, fazendo isso aí todo dia, né? E não ganhando bem, pelo menos se estivesse ganhando bem, né? Enfim, quem está fazendo progressiva não sente que está ganhando o que merece. Você também viu, né, que existe aí um método, né, que eu desenvolvi, o Descolorante 17, uma técnica para você tirar os papéis todos ao mesmo tempo, para não ter risco de manchar o cabelo da sua cliente. E você aprendeu também que receber um monte de informações, como nos cursos tradicionais por aí fazem, acaba podendo gerar um bloqueio cromático. Aquele excesso de informação faz seu cérebro travar e você acaba não aprendendo. Não porque não é inteligente, mas porque o método não está adequado. Quantos aí já foram no curso, gastaram dinheiro, viu um monte de informação, o cérebro travou, voltou para o salão e continuou fazendo a técnica que sempre fez. Não colocou a nova técnica em prática, perdeu dinheiro jogado fora. Você também aprendeu que nos dias de hoje acabou aquele cabeleireiro faz tudo, né? Que a gente até brincou, chamou da síndrome do pato. Ele voa, o pato voa, né? Mas voa mal, corre, mas corre mal, é lento. Então o pato faz um monte de coisa, mas não consegue ser bom. Por quê? Porque ele não se especializa, ele não pega um foco. Tem que ter foco, né, gente? E olha que quem está falando para vocês tem TDAH, dificuldade de foco. Então não ser especialistas nos dias de hoje faz a sua cadeira ficar cada dia mais vazia. E você também aprendeu que devido à minha dificuldade ali de foco, né, do TDAH, eu simplifiquei os desenhos de mechas. Com apenas 5 desenhos de mechas, você consegue fazer qualquer cabelo. E olha só, se prepare, porque a próxima aula vai ser liberada quarta-feira, 7 horas da manhã. Porque quem quer sucesso, né, acorda cedo, começa cedo logo. Quem quer sucesso, busca com toda a sua força. Coloca um despertador aí para você não perder essa aula, porque ela é muito importante. E se prepare que na próxima aula eu quero te mostrar como fazer raiz gringa, fazer loiro de tinta, por ser uma técnica atual de alto padrão, pode fazer você virar referência aí no seu bairro, fazer você se diferenciar do seu concorrente e ter o seu salão aí, ó, mais próspero financeiramente. E eu também vou te mostrar que você precisa ter um olhar para as correções de cor. Você vai ver que, eu não quero corrigir o cabelo de outro cabeleireiro. Agradeça a Deus, porque hoje o que mais tem é cabelo manchado, que a cliente mancha em casa, que o cabeleireiro mancha no salão, e você pode ser esse especialista e ser muito próspero nessa área. É uma das coisas que me fez ser muito próspero, foi corrigir outros trabalhos também. E você vai ver que é muito mais simples do que você imaginava. Te trazer essa oportunidade também. Agora eu preciso da sua ajuda. Eu quero saber qual que foi a sua maior sacada que você teve aqui hoje. O que você pensou? Cara, eu preciso melhorar nisso. Qual foi o seu maior aprendizado nessa aula? E para você me responder isso, eu criei uma comunidade exclusiva lá no WhatsApp. Se você não entrou lá, corre agora
clicando aqui no link da descrição, um botão que aparece aqui na página. E todo dia, durante essa semana dos eventos, essa comunidade ela vai ser aberta, né, para poder responder você lá. Eu quero pedir para você colocar tudo que você... O que você achou da aula? Qual foi a maior sacada que você teve? Se você teve alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu estou falando, deixa lá, porque eu vou responder cada comentário seu que você colocar lá. Inclusive, se você precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui também o número do nosso time e todos esses números que aparecem aqui desse suporte humanizado são da nossa empresa. Se não for nenhum desses números aqui, não é da nossa empresa, viu, gente? Tira logo uma print aí. E aí, tirou o print, tá bom? Então, quarta-feira, 7 horas da manhã, acorde cedo, despertador. Espero lá, meu muito obrigado. Mike e as técnicas diamante foram um divisor na minha vida completamente. Eu tenho uma vida antes e uma vida depois das técnicas. Hoje em dia o risco de eu manchar um cabelo é praticamente zero. Antes de conhecer o Mike, eu trabalhava de limpeza de serviços gerais. Ganhava um salário mínimo. Não sabia nada de cabelo. Totalmente zero. Não entendia nada de colorimetria. Pra mim era tudo uma novidade. Deixei cabelo manchado. Mike e as técnicas diamante foram um divisor na minha vida completamente. Eu tenho uma vida antes e uma vida depois das técnicas. Hoje em dia o risco de eu manchar um cabelo é praticamente zero. O faturamento do salão tá em média de 80, 90 mil por mês.